Que tal começar a investir com o pé direito com um produto que rende mais que o dobro da poupança, é seguro e cabe em qualquer bolso? O CDB 220 da Genial remunera o investidor com 220% da taxa DI. Com apenas R$10 já dá para começar. Além disso, este é um investimento de renda fixa, o que significa que tem baixo risco e é protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos. Ah, e claro que tem mais! Só na Genial você tem acesso ao CDB 220% do CDI com liquidez diária. Ou seja, se precisar resgatar o seu investimento, o dinheiro é acreditado no mesmo dia. Você não precisa escolher. Venha para Genial e tenha rentabilidade, segurança e liquidez de uma só vez. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e hoje a gente vai falar sobre diversos assuntos, mas começando sobre o PIB brasileiro de 2021, foi divulgado esta manhã pelo IBGE, houve uma alta do PIB de 4,6% no ano passado, nos últimos 3 meses a alta foi de 0,5%. Com essa recuperação, com essa alta de 4,6% do produto interno bruto, o Brasil recupera as perdas do ano mais forte, mais puxado da pandemia em termos econômicos, que foi 2020, ou seja, a gente recuperou os números de 2020, mas ainda não chegamos ao patamar mais alto histórico do Brasil, que foi em 2014. Principalmente o setor de serviços puxou aqui a recuperação econômica com maior vacinação, com a vacinação, aliás, né, que começou em 2021, maior flexibilização dos serviços, e a agropecuária, para pelo menos a minha surpresa, ficou negativa. Então, por essas e outras que a gente resolveu convidar para esta live para conversar com a gente sobre o assunto PIB e muitos outros assuntos também, como a guerra, a pressão agora de crescimento em 2022, com eleições e também a guerra na Ucrânia, como é que isso chega na economia brasileira. A gente convidou para essa nossa conversa o ex-ministro da Agricultura do Brasil, professor Roberto Rodrigues. Tudo bem, professor? Tudo bem, Denise? Prazer estar com você, José Márcio, aqui. Obrigado pelo convite, meu filho. Obrigada, senhor, pela presença. José Márcio Camargo é nosso economista-chefe, que vocês já conhecem. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise? Boa tarde. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Roberto. Prazer enorme ter você aqui conosco, tá certo? Vamos fazer uma conversa aqui, tentar tocar para frente uma conversa interessante. Prazer é meu, isso aí. Zé. A intenção aqui desse nosso bate-papo é que eles dois fiquem conversando e trocando ideias. O Zé também vai dar a sua opinião sobre a economia, óbvio, né? Então, eles vão ficar conversando. Eu vou ficar aqui um pouquinho, Zé, só para... Eu vou dar aqui o pontapé inicial, depois vocês saem conversando. Eu queria primeiro perguntar para o professor Roberto Rodrigues, essa queda da agropecuária, a gente teve aí estiagem, a gente teve problemas com venda de carne para a China, foi isso que segurou o crescimento da agricultura, da agropecuária, de um modo geral, em 2021, e como é que o senhor vê a entrada, ou já esses primeiros meses, em 2022, deve ter uma recuperação? Oi, Denise. Bom, vamos lá. O que aconteceu no ano passado em termos de faturamento da agricultura e exportações também se deveu a 3 fatos principais. Primeiro, já citou aí, estiagem. Nós tivemos uma seca no centro-sul brasileiro no ano passado, nos primeiros meses do ano, poucas vezes acontecido na nossa história. Eu mesmo estou aqui na região de Ribeirão Preto há 79 anos, nunca assisti um fenômeno como esse. Seca e mais geada, que foi o segundo assunto. A seca afetou dramaticamente 3 culturas. A primeira foi a sombra das culturas de inverno, basicamente o milho. O milho no Brasil é plantado em 2 ocasiões. É plantado em setembro, outubro, que é a chamada safra de verão, que corresponde a 1/4 parte do volume produzido de milho no país. E o segundo é a safra de inverno, plantada em fevereiro, janeiro, março, depois da soja. Quem planta soja em setembro, outubro, colhe em janeiro e planta milho em seguida. Então, essa é a safra de inverno, que é 3/4 da safra brasileira. O ano passado, o plantio do milho foi um pouco tardio, porque demorou para chover, e não choveu mais. Então, a expectativa de produção de milho é mais de 25 milhões de toneladas. Numa safra de 250 milhões, você vê o tamanho do buraco que foi causado pela seca na região sul, centro-sul do país. Depois,
Então, as plantas que não são afetadas pela seca, porque não eram colhidas naquela hora, sobretudo culturas permanentes ou semi-permanentes, como cana-de-açúcar, café, laranja, frutas de maneira geral, culturas permanentes, sofreram muito com a seca e enfraqueceram com a seca. Mas quando foi no fim de junho, começo de julho, tivemos 2 geadas pavorosas, também historicamente inéditas, né, que acabaram de destruir as plantas que ainda estavam vivas depois da seca. E aí foi uma pancada enorme na produção de cana, de café e de frutas, também de hortifruti granjeiros, que foram afetados pela geada, e a oferta caiu muito de todos os produtos: milho, açúcar, café, hortifruti granjeiros. E com isso, a produção despencou, o PIB do agro despencou e a participação do agro do PIB brasileiro, que é sempre prevalente, foi destruída. Então, esses 2 fatores: clima, seca e geada, 2 fatores do clima, e o terceiro setor também foi a questão da carne, né? Surgiram 2 casos atípicos de vaca louca em Minas Gerais e no Mato Grosso, atípicos porque não foram causadas por nenhum patógeno, por causa pelo envelhecimento das vacas. Eram velhas e ficaram gagás, por assim dizer, né? Mas o Brasil, por obrigação contratual, avisou a China que tinha esse problema e que, naturalmente, as providências estavam sendo tomadas para acabar com a discussão. Mas a China e o Brasil mesmo suspendeu as exportações até resolver, em questão de uma semana, 10 dias, como já tinha acontecido vezes anteriores. Mas a China segurou por 3 meses e meio as importações de carne, de modo que também as exportações de proteína animal brasileira despencaram pela mesma razão, assim como os preços. Então, esses 3 fatores, seca, geada e mercado externo de proteína animal, levaram a essa redução do PIB brasileiro no agronegócio. Agora, Roberto, quer dizer, o ano passado nós tivemos uma seca muito importante, segundo a imprensa, a maior seca em 91 anos, tá certo? Que realmente é muito preocupante. Em compensação, no final do ano passado, quer dizer, a partir de outubro, nós tivemos um regime de chuvas excepcionalmente alto, né? Quer dizer, como é que você está vendo aí a expectativa para 2022, quer dizer, da produção agropecuária? Como que essas chuvas, talvez esse excesso de chuva, algumas pessoas estão falando em excesso de chuva em 2022, como é que a gente deve esperar o comportamento da agropecuária em 2022? Zé Márcio, em 2022, nós fomos afetados por uma menina, chamada Laninha, na verdade, que é uma condição atmosférica que teve o seguinte impacto. A partir de dezembro, tinha chovido muito bem em outubro, novembro, tanto que nós antecipamos o plantio de verão do ano passado, o que era muito positivo, porque plantamos a soja mais cedo, porque ela ia sair mais cedo também, agora em fevereiro, e a janela para plantar o milho de inverno seria maior, então o horizonte era maravilhoso, a tal ponto que a Conab, que é o órgão que faz previsão de safra no Brasil, anunciou uma safra de grãos em torno de 290 milhões de toneladas, podendo chegar ao recorde de 300 milhões de toneladas, que é uma coisa também que nunca aconteceu na história brasileira agrícola. Então, nós entramos em 2022 já com um pouquinho de seca no sul do país. Só no sul, pegando Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas em janeiro foi uma tragédia, Zé Márcio. Não choveu praticamente nada nesses 4 estados, de modo que a quebra de produção de soja superou 35% nessas regiões todas aí. A de milho não foi tão grave, porque não afetou muito Santa Catarina, nem o Mato Grosso do Sul, mas afetou Paraná e Rio Grande do Sul, também com quebras superiores a 40%. Então, já houve uma redução sobre esses 290 milhões de toneladas esperados. Já se fala hoje, se falava no começo de fevereiro, em 268 milhões. As entidades de classe dos 4 estados acham que não chega nem a 260. A Conab faz os levantamentos sempre nessa primeira semana do mês. No dia 10 de março, vai anunciar o novo levantamento. Provavelmente vai ser menos de 265 milhões de toneladas de grãos. Então, na verdade, nós já temos uma quebra também sobre a estimativa original de 290, chegando a 300, a 290,
já de 25 milhões de toneladas. Então, na verdade, Zé Márcio, o que aconteceu foi que a chuvarada do final do ano não se consolidou no começo de 2022, apertando pela laninha a produção no sul do país. Em compensação, para o bem e para o mal, choveu muito mais no norte do país, sobretudo Mato Grosso, Tocantins, Mato Piba, né, que pega Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, e aí atrapalhou um pouco a colheita. Não é grave, porque chuva, melhor perder com chuva do que perder com a seca. A chuva sempre salva, com a seca não salva nada, né? Mas não é grave a perda por causa de excesso de chuva, embora tenha perdido alguma coisa. Com isso, o que nos resta é o seguinte: nos resta uma expectativa de que a safra de inverno, que é a grande safra, que é plantada em fevereiro, começo de março, de milho, que é 75% da nossa, 3/4 da nossa produção de milho, corra bem. Mas para que corra bem, é preciso que o clima vá bem. E não está indo. Então, so far, not so good. É possível que a gente tenha também um efeito de seca sobre a safra de inverno que perturbe a produção de milho no inverno. Se isso acontecer, Zé Márcio, a quebra será ainda maior, com uma consequência dramática, ou duas consequências dramáticas. A primeira para os produtores. Os produtores terão redução de produção e, portanto, redução de faturamento. Aqueles produtores que tiveram apoio de cooperativas agropecuárias, tiveram seguro rural, terão perdas menores. Mas aqueles que não estavam com seguro garantido terão mais problemas. Então, para o produtor, tem um problema de renda. Sobretudo porque os insumos subiram muito de preço. Eu quero explicar um pouco isso depois para você. Que tem a ver com a pandemia, não tem a ver com o clima, o aumento do preço dos insumos. Então, o custo de produção aumentou, o faturamento vai ser menor, vai ter um descasamento de renda. Mas o pior mesmo é para o consumidor, Zé Márcio, porque o que a gente esperava, um choque de oferta, com uma safra de grãos de 300 milhões de toneladas, nós vamos inundar o mercado de soja, milho, arroz, trigo, feijão, amendoim, etc. E, com isso, nós teríamos uma oferta abundante de cereais para o consumo humano e para rações, que é o caso de milho e soja, particularmente. De modo que a proteína animal ficou muito cara pela mesma razão no ano passado, também cairia de preço. Infelizmente, com as notícias que nós temos hoje, por enquanto, essa inflação de alimentos não vai diminuir. E agora, como decorrente da guerra da invasão da Ucrânia pela Rússia, pode ser que se complique esse fato, mas é outro assunto. Você perguntou, por enquanto, de seca, geada, mercado interno. Então, os dados são esses. Podemos ter uma safra menor do que a segunda previsão feita pela Conab, de 260 milhões de toneladas, menor do que isso, e sem que os preços caiam por causa do custo de produção e por causa da demanda maior que a oferta. Então, ótimo. Ô, Roberto, então vamos falar um pouquinho dessa questão dos insumos, né? Quer dizer, realmente teve aí aparentemente alguns problemas de oferta, de fertilizantes, esse tipo de coisa. Exatamente, conta pra gente um pouco como é que essa coisa funciona. Esse é o tema engraçado, porque tem duas leis universais que não podem ser revogadas: a da gravidade e a da oferta e da procura, né? O que aconteceu com a lei da oferta e da procura? Interessante, Zé Márcio, muito interessante, porque tem um tema quase político nessa questão aí, e que é o seguinte: segurança alimentar. Segurança alimentar é uma questão que surgiu no pós-guerra na Europa, porque vários países passaram fome durante a guerra. Terminada a guerra, se organizaram, dando origem à Comunidade Econômica Europeia, que tomou a decisão: nunca mais passaremos fome. Significa o quê? Vamos produzir mais. Criar a PAC, Política Agrícola Comunitária, em 1957, com o objetivo de dar subsídio ao produtor europeu, todo tipo de apoio comercial, creditício, financeiro, toda a ordem, para ele produzir tranquilamente e não se preocupar com renda. E foi um sucesso. A Europa, que era um importador líquido de alimentos, hoje é o maior exportador mundial de alimentos. Então, a Europa realmente fez um trabalho muito bem feito com essa política baseada em subsídios, subvenção toda hora, para exportar, para produzir, para criar tudo mais. Muito bem. Esse assunto, portanto, segurança alimentar, foi, digamos assim, enterrado ao longo do tempo com a oferta grande que surgiu na Europa. Os Estados Unidos entraram no mesmo esquema de subsídio, os países asiáticos também, e o Brasil, que explodiu com tecnologia e produtividade na produção agrícola
mundial, de modo que não faltou comida mais no mundo. Faltou renda para comprar. É outra coisa. Mas a oferta, não. A oferta foi resolvida. A pandemia, Zé Márcio, mexeu com isso. Por quê? Muitos países não são autossuficientes em alimentos. O exemplo mais clássico é o Japão, obviamente, né? Alguns países asiáticos também. A própria China também. Então, esses países que não são autossuficientes, com a pandemia entrando no seu processo mais crucial, mais crítico, né? Trataram de se abastecer, importando. Só que foram ao mercado mundial, Zé Márcio, no ano 2019 e 2020, em que circunstâncias de clima, aqui no Hemisfério Sul e também no Hemisfério Norte, não tinham sido favoráveis, de modo que os estoques globais eram menores do que a média. Ora, o que aconteceu? A demanda explodiu por importações dos países que não eram autossuficientes. E a oferta não era grande, o que aconteceu com os preços? Os preços explodiram. Então, os preços agrícolas explodiram, todos. Soja, milho, trigo, todos, açúcar, carne, todos subiram. Alguns preços subiram, dobraram, Zé Márcio, em dólar, nas bolsas internacionais, bolsas de Chicago, etc. Né? Ora, com preços agrícolas tão remuneradores, o que aconteceu na outra ponta? Produtores do mundo inteiro correram para plantar mais, para aproveitar o bom momento de preços agrícolas e ganhar um pouquinho de dinheiro. Então, todo mundo aumentou a área plantada. O que significa isso aí? Precisa de mais adubo, mais defensivo, mais semente, mais máquina agrícola, mais logística. Está de tudo isso a mais. Só que a indústria que produz esses insumos todos não é elástica. É ter uma produção mais ou menos estabilizada. Como a demanda cresceu muito por causa de novas áreas sendo plantadas, e com uma característica, Zé Márcio, quem planta já há muito tempo e vai plantar uma área nova, essa área nova, em geral, é a área menos fértil, que não estava plantada, né? Então, sendo menos fértil, demanda mais insumo, mais adubo, mais fertilizante, mais defensivo. Então, as indústrias foram obrigadas a aumentar a produção e trombaram com alguns fatores. Primeiro fator, o encarecimento do petróleo ao longo do processo pandêmico. E o petróleo é um produto extraordinariamente importante para a produção de adubos nitrogenados. O nitrogênio, ureia, etc., são feitos a partir de gás, que a Europa é um grande importador. Ela consome 35% do gás que ela consome vem da Rússia. E ela faz nitrogênio, exato. Empresas que produzem nitrogênio na Europa fecharam porque a matéria-prima ficou muito alta, muito cara. Número 1. Número 2. Começou a ter problema de logística. Problema sério de navio, faltava navio, faltava container, faltava caminhão para levar a produção para os portos, dos portos para o interior dos cada país. Então, foi tendo um congestionamento. Veja que coisa que tempestade perfeita. A demanda subiu por insumos agrícolas, por causa dos preços agrícolas, e a oferta não conseguiu crescer por fatores ligados à pandemia, do petróleo, etc. Além disso, começaram a surgir outros problemas. Países que são grandes produtores, como a China, ou a própria Rússia, passaram a segurar os seus insumos para garantir abastecimento aos seus produtores e não deixar a exportação correr livremente. Então, começou a faltar adubo no mercado internacional. Bom, tem 3 fertilizantes fundamentais, Márcio. Desculpa, mas eu tenho que falar isso para poder entender o processo. Importante. Nitrogênio, fósforo e potássio. Todas as plantas, em qualquer lugar do mundo, precisam de nitrogênio, fósforo e potássio, além de uma dúzia de outros nutrientes menos relevantes. Esses 3 são fundamentais, senão não produz nada. O nitrogênio faz a planta crescer. O fósforo dá força à planta, fibra, a planta que ela não quebre, não come. E o potássio faz com que a planta produza, amadureça, né? A frutificação, ou o açúcar da cana, ou a laranja, é produzido em função do potássio adequado. Cada tipo de solo exige uma fórmula diferente, cada planta exige uma fórmula diferente. Mas todas as plantas do mundo exigem nitrogênio, fósforo e potássio. Ora, o potássio é um produto que tem a sua produção organizada em basicamente 3 grandes países produtores: Canadá, Rússia e Bielorrússia. A Bielorrússia, com o embargo que está sofrendo da Europa, e a sua produção sai toda por porto de Lituânia,
não conseguiu exportar mais. Não só não conseguiu, mas como parte do embargo, vários compradores de potássio da Belarus não compraram mais, fizeram as compras. E nós, Márcio, nós importamos 85% de todo o fertilizante que consumimos. Mas de potássio, importamos 95%. Fósforo e nitrogênio produzimos bastante, mas potássio, quase nada, produzimos 5% só. Então, importamos 95%. Desses 95%, 20% vem da Belarus. Então, nós já ficamos com um déficit, porque a Belarus não vai exportar nada. Tinham que buscar esse potássio na Rússia, no Canadá e em alguns outros países. A Jordânia, por exemplo, é um país que é um produtor razoável. Tem uns países asiáticos que também podem ajudar um pouco, mas não tem a expressão que tem o Canadá, a Rússia e a Bielorrússia. Resultado, o preço explodiu de potássio, fundamentalmente por causa da Bielorrússia. Agora, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, essas coisas se complicaram. Nós importamos 20% da Bielorrússia e 30% da Rússia de potássio. Só que agora, navios não estão mais indo à Rússia para trazer o potássio. E os bancos todos impactados pelo embargo também não podemos pagar o adubo que compramos lá na Rússia. Então, surgiu um problema dramático. Nós temos já um buraco de 20% da Bielorrússia resolvido e o da Rússia, que nós íamos aumentar a demanda. Chegou a ministra Tereza Cristina, foi lá, o presidente da República foi lá para esse assunto e nós não conseguimos resolver o assunto por causa da crise da Ucrânia, né? Então, o problema do potássio é grave e o preço já subiu, mas além do preço, Márcio, que é um negócio, obviamente, complicadíssimo, a dúvida é se vai ter para todo mundo. Porque o Brasil é um grande demandante, mas o mundo inteiro é demandante, não somos só nós somos demandantes, né? Então, é um problema de ter. Mais do que isso, nitrogênio nós importamos também da Rússia e da Europa. A Europa não está produzindo por causa do embargo no gás, né? Então, também sobre o preço do nitrogênio, tem alternativa para comprar, mas o preço subiu também. Nós estamos favorecidos só pelo fósforo. Primeiro, porque nós temos uma boa parte do fósforo, e segundo, porque o nosso grande fornecedor é o Marrocos, com quem temos relações espetaculares e não há nenhum problema em relação a isso. A China também não exporta fósforo e está tudo tranquilo por enquanto. Mas o que está claro, Zé Márcio, o que está claro é o seguinte: no mínimo, o custo de produção vai explodir. No mínimo, para os produtores brasileiros. No mínimo. Isso é um dado, já não tem como fugir dele, porque os preços subirão. No segundo mínimo, no submínimo, pode faltar fertilizante para todo mundo, o que significa um plantio de verão com menor tecnologia, o que representa menor produtividade, menor produção global e, portanto, menor oferta. Ou seja, a inflação de alimentos não só não vai cair, como pode subir. Isso para grãos, que são plantados em setembro, outubro, novembro desse ano. Mas agora mesmo, produtores de cana-de-açúcar, café, frutas, hortifruti grangeiros, etc., precisam adubar suas produções, porque a colheita é agora, né? Cana agora é abril, café também, laranja também. Então tem que colher e adubar para compensar o que a produção tirou do solo. E o custo ser muito alto se tiver adubo. Então, nós estamos realmente diante de uma situação complicada, Zé Márcio. E a única solução para isso é essa crise acabar logo, para que os embargos portuários apareçam e o transporte possa ser feito e a gente possa trabalhar adequadamente no abastecimento interno com produtos importados. Agora, Roberto, você acha que existe alguma possibilidade do Brasil ser menos dependente da importação de fertilizantes e como desenhar um plano que possa gerar esse tipo de resultado ali na frente? Poxa, é uma questão interessantíssima e é fundamental. Na verdade, Zé Márcio, o governo brasileiro criou um grupo de trabalho no comecinho do ano passado, final de 2020, muito interessante,
coordenado pela Secretaria Estratégica, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, não era nem o Ministério, era da Presidência da República mesmo. Um Plano Nacional de Fertilizantes. Exatamente, já quase um ano e meio atrás, exatamente com essa preocupação que é transcendental. Deixa eu fazer uma intervenção prioritária aqui, Zé, para você entender um pouco esse assunto. Olha só. Olha que coisa interessante. Até 1970, ou seja, 50 anos atrás, até 1970, nós produzimos 70% do que consumimos. Ou seja, 30% do nosso consumo vinha de fora do Brasil, de alimentos. De alimentos de fora do Brasil. Há 50 anos atrás. Aí a pesquisa brasileira. E, portanto, a agricultura era costeira, Zé Márcio. Era costeira. As capitais eram todas costeiras, os portos para exportação, obviamente. Então, as grandes cidades também. Então, a agricultura brasileira estava numa faixa de 500, 600 quilômetros do mar. Pegava todo o sul do país até o nordeste, como a área de cana-de-açúcar e fruticultura, mas tudo costeira. Por quê? Porque o interior do Brasil é cerrado. Cerrado. Eu estou fazendo 80 anos esse ano. Então, eu me lembro, Zé Márcio, me lembro claramente. Eu comprei uma fazenda cerrada em 1973. E eu ouvi de um agrônomo importante daquele tempo, meu colega, só que era bem mais velho que eu, daquele, falou: Roberto, você está louco, rapaz? Cerrado, nem dado e nem herdado. Ninguém quer saber cerrado. Porque é uma terra infértil, que não segura a água percola rapidamente, matéria orgânica paupérrima, muita degradação do território, porque a vegetação é precária. Então, ninguém sabia de cerrado, Zé Márcio. Todo mundo queria pegar a terra boa, que estava aqui no sul do país. E todos nós, brasileiros, não os agricultores brasileiros, tínhamos crescido, todos nós, você também, com certeza, não sei se a Denise também, a Denise é muito jovem ainda, mas nós dois, com certeza, crescemos ouvindo a maior mentira da história do Brasil, a mentira do Pero Vaz de Caminha, que falou que nessa terra e se plantando tudo dá. Uma mentira histórica e tenebrosa. É verdade. Eu sou do interior de Minas Gerais, eu sou lá do Triângulo Mineiro, conheço bem essa história. O Triângulo Mineiro ainda é bom. Ainda é bom, exatamente, é o finalzinho. Ainda é bom, é um cerrado bom, é um campo melhor, um cerrado, é o cerradão. Cerradão. Bom, mas por que ele falou isso aí? Porque aquele sul da Bahia desceram, né? É uma terra turfosa, chovia por chuchu, então dava mesmo. A gente quer brincar, mas se der uma cuspida no chão aqui, nasce um pé de cuspe. Tanto fértil que era e tem um negócio lá. Só que o cerrado, Zé Márcio, se não corrigir com calcário, é ácido. Usa calcário para corrigir e adubo muito, não produz nada. Nada. Mas nós crescemos com essa informação falsa do Pero Vaz de Caminha, que aqui plantou, colheu. Moleza. Aqui plantou, colheu. E é falsa, mentira. Mas o cerrado foi o grande desafio. Acontece que o grande Instituto Agronômico de Campinas, ainda nos anos 60 do século passado, começou a estudar esse cerrado no interior de São Paulo, que é a região de São Carlos, Escalvado, Brotas, Tirapina, Nalane, terra fraca do cerrado, começou a desenvolver programas para a melhoria do solo. E aí veio a Embrapa, que era de 73, e a Embrapa teve um papel extraordinário de tropicalizar a tecnologia brasileira, né? E esse pessoal, com uma competência espetacular, gente da melhor qualidade, o pessoal dominou o cerrado. E aí, Zé Márcio, aconteceu um milagre que as pessoas não sabem, não conhecem o Brasil. Aconteceu um milagre que eu até hoje me emociono lembrar dele. O governo brasileiro, fala aqui no regime militar, praticamente, criou um programa chamado Polo Centro, Programa do Cerrado, programa que estimulava a compra de terra barata, era dada a terra naquele centro-oeste, daquele cerradão brasileiro lá. E aí, gaúchada, catarina, paranaense, paulista, mineiro, nordestino, foi tudo para o centro-oeste, que era um vazio territorial. Não tinha ninguém lá. E ocuparam, essas pessoas ocupou aquele cerradão gigantesco, populou aquilo tudo, misturando um com o outro, e criou-se um vigor híbrido em genética, que é um negócio chamado vigor híbrido, quando raças se cruzam, quem sobra é vigoroso, né? Então criou um empresariado extraordinário que tinha capacidade de investimento, financiamento do governo. E o Cerrado, Zé Márcio, virou o Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo de Alimentação, que nós vamos ganhar. Está escrito nas estrelas, nós vamos ganhar essa Copa do Mundo aí. Só que não tem adubo.
Não tem calcário. Para lá foi gente, tecnologia, inteligência, coragem. Eu vi isso. Eu, em 66, queria provar para mim mesmo Juscelino Kubitschek, o maior brasileiro daquele século, e peguei um carrinho que eu tinha, um Fusquinha, fui bater em Belém do Pará de Fusca, 2.100 km de terra. Andei aquela Belém Brasília inteirinha, dormi em Paragomina, dormi em Gurupi, dormi em Imperatriz, o esgoto era na rua, céu aberto. E eu via ônibus de gaúcho, esses heróis modernos brasileiros, bandeiras modernas, chegando, rapaz, com a sogra, o cachorrinho e a bicicleta descendo aquele caminhão e entrando naquele cerradão lá e produzindo. Um milagre que esse povo fez, milagre. Mas a estrada não foi, o trem não foi, o armazém não foi, o porto não foi. Foi o herói. Mas não foi, não foi as armas. Assim mesmo, fizeram um negócio espetacular, revolucionaram aquele negócio lá. Mas é terra fraca. Então, nós crescemos comprando adubo. Vai comprar. E deixando de lado esse país produtor do Brasil. Desculpa esse introito, mas eu queria fazer uma homenagem ao herói brasileiro. Bom, o que aconteceu? Estou te falando, então, que no ano passado o governo criou esse grupo de trabalho, um plano fertilizante do Brasil, e esse grupo terminou agora o trabalho. A ministra Tereza Cristina, que é uma grande ministra da Agricultura, vai anunciar agora, no final do mês de março, esse plano fertilizante. Esse plano busca exatamente o que você perguntou para mim. Reduzir a demanda externa, né, e produzir mais fertilizantes aqui dentro. Acontece, nós vamos poder resolver uma boa parte do problema com fósforo e nitrogênio. Nitrogênio vem de gás, vamos resolver. Fósforo vamos resolver também, que temos minas boas, minerais ali. Você conhece ali perto de Araxá, em Goiás também tem, aqui em São Paulo também tem. Então, o fósforo vamos resolver, e o nitrogênio também. Potássio não tem mina. Ou melhor, tem uma mina em Sergipe, e tem uma mina na Amazônia, um lugar chamado Altazes, na margem do Rio Madeira, mas fica muito funda e fica no meio da floresta amazônica. Então, para explorar essa mina, precisa de mudar a legislação toda, porque ambientalmente não pode mexer com ela. Tem que fazer essa que fica em área indígena, professor? Não é área indígena, mas é perto de área indígena. Não. É perto. Mas é uma floresta amazônica, então não pode mexer nela, né? Então o meio ambiente não permite. Então, hoje, e caríssimo, porque é muito fundo, dá 800, 900 na profundidade que vai estar o potássio que nós precisamos transformar em adubo potássico, né? Então, esse estudo todo, muito bem feito, olha, é um estudo bom, envolveu o Ministério da Agricultura, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio, Itamaraty, mexeu com todo mundo, com agendas todas, agências como IBAMA, mexeu com Embrapa, ouviu o setor privado, eu mesmo participei dessas discussões com esse grupo, fizeram um trabalho muito bem feito, Secretaria de Estratégia, muito bem feito. Mas, o resumo, que não está pronto ainda, mas deve ficar pronto mais uns dias à frente, indica que, se tudo der certo, em 20 anos, vão reduzir a demanda em 30% a 35% de importação. Ou seja, Zé Márcio, na tua pergunta, podemos fazer muita coisa? Podemos, mas vamos ficar dependendo de importação por muito tempo. Qual é, para encerrar essa conversa de adubo aqui, eu estou sendo chato com vocês aí, para encerrar essa conversa, o Brasil está avançando espetacularmente um negócio chamado bioinsumos. O Brasil tem crescido mais de 15% ao ano na produção de bioinsumos. O mundo cresce mais de 10% ao ano. Nós temos uma vez e meia mais que o mundo cresce. É pesticida, defensivo agrícola e fertilizante também. Fertilizantes orgânicos ou organominerais, que você mistura esterco de galinha, esterco bovino, com bagaço de cana, com torta de filtro, com subproduto de indústria, coisa, com um pouco de fósforo, e cria um negócio chamado composto. Está sendo aplicado crescentemente no Brasil, reduzindo a demanda exportada. Inclusive, lá em Santa Catarina, no Paraná também, as grandes cooperativas pecuárias, que trabalham com suinocultura intensiva, né, estão usando o dejeto de suínos, também de frango, para fazer biomassa e produzir gás para iluminação, para tocar máquinas agrícolas, etc. E o resíduo é fertilizante que também está sendo jogado na terra. Então, nós estamos buscando, com a inteligência do cientista brasileiro e a coragem do produtor rural brasileiro, alternativas à demanda que é produto importado, cujo efeito, no longo prazo, será altamente positivo, mas demora.
Claro. Agora, Roberto, você falou aí que os heróis foram para a fronteira, os heróis foram para produzir, acho espetáculo isso, realmente uma história espetacular. Mas aí você disse, mas não foram as ferrovias, não foram as rodovias. A gente acabou de mudar o marco regulatório de ferrovias. Você acha que com essa questão da autorização vai fazer diferença? Você acha que nós Vai. vamos ter investimento em ferrovias que barateiem o transporte e gerem crescimento e que melhore o escoamento da safra lá do Centro-Oeste, etc. Você está otimista em relação a isso? Estou otimista em relação ao marco regulatório. É muito moderno, muito bem feito, mas ele, basicamente, Zé Márcio, como você sabe, vai precisar de parcerias público-privadas, né? Tem que ter uma participação muito grande do setor privado. E aí é fundamental segurança jurídica. O setor privado vai investir com segurança jurídica, né? Segurança jurídica implica, por exemplo, a questão tributária. O que vai pagar de imposto? Quando vai ter o payback do investimento dele? Quando é que vai ter retorno porque ele fizer de investimento? Então, tem que fazer as reformas, Márcio. Reforma tributária, reforma do Estado, o famoso custo do Brasil, tem que ser incorporado ao marco regulatório para que haja entusiasmo no investimento. Eu acho que virá, porque o Brasil tem uma característica. Você não perguntou, mas eu vou responder para você. Ótimo. Tem um estudo feito pela OCDE e pela FAO que diz o seguinte. Bom, o tema é segurança alimentar. Eu já falei com ele lá atrás. Segurança alimentar é uma questão central para o equilíbrio social e político de uma nação. Por que a Europa resolveu fazer segurança alimentar? Para ter segurança política e social. Claro. Eu sempre digo isso. Um homem com fome é um homem bravo. Mas uma mulher com filho com fome é uma revolucionária. Então, uma nação com fome faz guerra, derruba o governo. Primavera Árabe está pertinho para lembrar disso aí. Zé Márcio, Denise, antes da pandemia, nós tínhamos toda semana morrendo gente afogada no Mediterrâneo, sendo da África, da Europa do Leste, do Oriente Médio, em busca do quê? De paz e comida na Europa Ocidental. Era a fome que leva à guerra. Não há paz onde houver fome. Então, segurança alimentar é uma questão central para a estabilidade política e social de uma nação. Então, todo mundo quer saber segurança alimentar, das importações, daquilo que aconteceu no começo da nossa conversa aqui. Bom, então, um estudo feito pela FAO e recentemente pelo USDA. O USDA é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, é o nosso grande concorrente no mercado mundial. Diz o seguinte, em 10 anos, ao longo dos próximos 10 anos, para que haja oferta de alimentos suficiente para o mundo inteiro não passar fome, a produção de alimentos tem que crescer 20%. 20% em 10 anos parece moleza, 2% por ano. Tira de letra. Não. Canadá, Estados Unidos cresce no máximo 10%. A Europa, 12%. A Oceania, 9%. Os grandes países da Eurásia, China, Índia, Rússia, podem crescer 14%, 15%. Ninguém cresce 20%. Então, o olhar foi colocado no Brasil. Para que o mundo cresça 20% em 10 anos, o Brasil tem que crescer 40%. Essa demanda não foi colocada por nós, nem nós pedimos. Isso aí é o mundo acadêmico, ainda acadêmico, está pedindo, Brasil, por favor, em 10 anos, aumente a sua oferta de alimento em 40% para que o mundo aumente em 20% e ninguém passe fome no mundo. Então tem um desafio colocado para nós gigantesco. Por quê? Acredito que não podemos crescer 40%. Por 3 razões. Primeiro, tecnologia tropical sustentável. Segundo, terra disponível. Terceiro, gente capaz. Vou falar rapidamente sobre isso aqui. Tecnologia. Os números... Bom, Zé Márcio, agora eu não quero nem começar a falar sobre isso aí, porque, enfim, é a minha praia e é o meu amor, né? É a minha vida, é a agricultura, né? Mas, olha, 1990 para cá, o que eu falo de 1990? Em 1990 teve o Plano Collor.
plano Collor foi a primeira experiência que teve um certo resultado para a redução da inflação. Né? Custou caro, mas deu um certo resultado. Então, todo mundo foi buscar. Até 1990, Neymar, eu sou Porto Rural, até 1990, eu sou formado nessa escola que está atrás de mim aqui, a Escola de Piracicaba, a Exalc, formada ela há 57 anos, com a graça de Deus. Eu tenho um filho formado lá e um neto, está todo mundo muito trabalhando. Bom, então, e meu pai também era formado lá, sou 4 gerações de agrônomo formado na Escola de Piracicaba, para nosso orgulho e honra. Muito bem. O que aconteceu? 1990 até hoje, em 32 anos. A área plantada com grãos no Brasil cresceu 85%. E a produção de grãos cresceu 350%. A produção cresceu mais de 4 vezes que a área plantada. O que significa isso? Tecnologia. Maior produção, maior tonelada de grãos por hectare. Isso é tecnologia. E é sustentável. O que é sustentável? Porque no Brasil hoje nós cultivamos, atualmente no Brasil, 63 milhões de hectares com grãos. 63 milhões de hectares com grãos. Na verdade, Zé Márcio, menos 50. Só que tem uma boa área que faz 2 até 3 safras por ano. Ninguém mais no mundo faz isso. Fazer 2, 3 safras por ano, só Brasil. Tropical, fantástico, sustentável. Muito bem. Por quê? No Hemisfério Norte neva. Ninguém consegue nenhuma safra direito fazer 2, 3. Nós fazemos 3. Não tem neve aqui. Muito bem. Tecnologia brasileira desenvolvida aqui. Muito bem. 63 milhões de hectares plantados com grãos no Brasil em 2 ou 3 safras. Se nós tivéssemos hoje a produção por hectare, que tinha 1990, serão de mais 102 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Significa o quê? Que nós preservamos 102 milhões de hectares de desmatamento de outra atividade. Qualquer bioma, cerrado, mata, qualquer coisa. Deixamos de desmatar porque aumentou a produção na área que já tinha disponível. Isso é sustentabilidade na veia. É na veia. E ninguém fez isso no mundo inteiro. Eu fui presidente da Aliança Mundial de Cooperativas, eu conheço 79 países na agricultura, no cooperativismo de todas as naturezas. Nenhum país fez a revolução tecnológica que nós fizemos em tão pouco tempo aqui no Brasil. Bom, então, isso aí, para grãos. Mas você pegar carne, frango, a produção de frangos, Zé Márcio, 1990 hoje no Brasil cresceu, sabe o quê? 505%. O que é um frango, Zé Márcio? Um frango é um ovo, você enche de milho e soja e vira frango. Já voa um pouquinho. Então, tem que ser bom em ovo, em milho e soja. Não sou bom em frango. Saquinho de milho com asas. É? É um milho que voa. Saquinho de milho com asas. Então, realmente, nós temos uma terra biotropical que é espetacular. E continua crescendo. Eu criei como ministro a integração da agropecuária floresta, que você faz na mesma área, pasto e grão, no mesmo ano. Criamos sistema de rotação de culturas, criamos o plantio direto, sem arar o solo, para não queimar nutrientes do solo. Nós temos uma tecnologia crescendo, nós temos a agroenergia. O etanol de cana, Zé Márcio, emite 11% do CO2 que a gasolina emite. Você sabe que a matriz energética brasileira, a nossa matriz energética tem 48% renovável. 48% renovável. A do mundo é 15%. Só agricultura é 19% da nossa matriz energética. 19% é etanol de cana, bioeletricidade da cana-de-açúcar, etanol de milho, biodiesel de soja, de óleo de palma, de sebo bovino. A agricultura faz energia também e joga na cidade. Essa coisa espetacular. Então, realmente, nós temos uma tecnologia espetacular. Segundo, terra disponível. Tem um dado da Embrapa que é incrível, incrível. O Brasil ainda tem 66% do seu território coberto com vegetação nativa, do tempo de Adão e Eva, não é nem do Cabral, de Adão e Eva. Desses, 25% do território brasileiro está nas fazendas privadas brasileiras, porque o Código Florestal exige reserva legal, exige área de preservação permanente. Nós, fazendeiros, respondemos por 1/4 do brasileiro que nós pagamos para sustentar a floresta. Mas todas as plantas cultivadas no Brasil, todas, de alface a eucalipto, plantando por café, laranja, limão, cana-de-açúcar, algodão, feijão, tudo, ocupa 9% da nacional. Só 9%. Tem mais 21% de pastagem. Então,
Todas as fazendas brasileiras somadas têm 30% do território brasileiro. Mais 25% floresta que nós temos que preservar. Ora, dá para crescer muito ainda. Mas nós não queremos crescer, não queremos matar mais nada. Nós queremos que a produtividade de carne está crescendo muito já e continua crescendo. Hoje a produção de carne está subindo e a pastagem está diminuindo. Tem menos pasto na agricultura e estão produzindo mais carne por hectare. Então, nós temos realmente uma tecnologia espetacular que nos dá uma condição de crescimento nesse 40% que o mundo espera. E gente, então, aí é uma das coisas que mais me fascina e emociona no Brasil. Eu dei aula de economia rural há 34 anos, aqui na Unesp de Jabuticabal, e estou hoje como coordenador do Centro da Getúlio Vargas, em São Paulo. Zé Márcio, nós somos uma molecada tão brilhante, uma molecada tão espetacular. Qualquer cadeia produtiva tem uma menina lá, sentada numa fazendinha lá no interior do Rondônia, ela sabe tudo do preço da soja, do milho, do arroz, do adubo, da semente, sabe tudo, quanto custa a logística, sabe tudo. Toma decisões rápidas, tem inteligência, tem TI na veia, a pessoa nasceu no meio da internet. Então, tem uma molecada. Hoje, o tema da conectividade, da internet das coisas, é fantástico. Nós já temos máquina agrícola funcionando setorista. Era do escritório, manobra 3 colhedeiras no computador. O que falta é conectividade no Brasil. Falta torre, antena. Mas está investindo. Lá vem vindo a coisa acontecendo. Até hoje. O 5G vai ser importante. Vem vindo por aí. Então, enfim, esses fatores todos, tecnologia, terra e gente, dão ao Brasil uma condição notável de atender essa demanda de crescer 40% em 10 anos mesmo. Podemos crescer. Mas só vamos crescer se é uma estratégia que incorpora logística, você perguntou aí, incorpora comércio. Hoje, 40% do comércio mundial agrícola acontece no âmbito de acordos bilaterais ou multilaterais entre países. Nós não conseguimos fazer nenhum acordo bilateral ou multilateral. Tem um problema de imagem, está muito negativado. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho também. Então, nós precisamos fazer acordos comerciais. Nós estamos aumentando a produção, porque a demanda vai indo bem. Mas se a demanda diminui por alguma razão, guerra na Rússia com a Ucrânia, a China se associa. O que acontece se houver uma redução da demanda? Vamos fazer o quê? Em agricultura, Zé Márcio, a escassez é melhor do que a abundância. A escassez se resolve de um ano para o outro. A abundância fica 5, 6. Eu sou de um tempo, não sei se você se lembra disso, Zé Márcio, nós jogamos café no Atlântico. Pusemos fogo em pilhas de café, porque tem café demais no mundo, para poder melhorar o preço. Senão não valia a pena vender café. Né? Então, nós precisamos ter uma estratégia comercial, logística, comercial, uma política de renda no campo que funcione bem. Seguro rural, particularmente, tem que funcionar bastante bem. Tecnologia não pode parar de investir nunca. A inovação tecnológica é a semente do futuro. Se não matar a tecnologia, mata o futuro. Então, tem que investir em tecnologia permanentemente. E tem que acabar aqui no Brasil uma questão de ilegalidades que mancha a nossa imagem. Desmatamento ilegal tem que acabar. Não pode aceitar isso. Isso é um crime. E o criminoso tem que pagar. Incêndio criminoso não pode aceitar. Invasão de terra, grilagem de terra, não é aceitável no país moderno como o nosso, século XXII. Chegando. Logo, 2022 pelo menos. Não pode. Invasão de terra. Garimpo clandestino, terra de índio, terra pública, não pode. Terra sem dono. Lá na Amazônia tem milhares de produtores que foram levados para o governo anterior e até hoje não tem o título da terra. Quem não tem um título da terra não pode pegar crédito rural que eu tenho que garantir. Então ele desmata para viver. Tem que regularizar a questão fundiária. Então tem um certo de temas legais. Nós não podemos admitir ilegalidade de nenhuma natureza. Essa é a nossa mancha. Nós temos uma agricultura mais sustentável e mais linda no planeta. E essa tecnologia nossa, esse nosso conhecimento, Zé Márcio e Denise, nós podemos replicar para o mundo tropical. A segurança alimentar do mundo virá do mundo tropical. América Latina, África Subsaariana e países asiáticos. Nós podemos replicar. Tudo fizemos aqui, aprendemos aqui,
lá fora. O Brasil pode ajudar o mundo inteiro a se alimentar e, portanto, a ter paz. Ótimo, Roberto. Eu estou um pouco preocupado aqui com o tempo, porque você disse que tem um limite de tempo aí. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Essa questão da ilegalidade, da imagem do Brasil negativa lá fora, como é que você está vendo isso? Como resolver? Qual é a sua ideia? Quer dizer, como é que você acha que essa coisa pode caminhar daqui para frente? Simples como 2 e 2 são 4. Tem que acabar com o que é ilegal. A nossa imagem lá fora, quem conhece o Brasil agrícola, sabe a nossa agricultura sustentável. Por isso tem medo da gente. Tem medo da gente. A questão ambiental, agora a COP26, por exemplo, mostrou com clareza. A questão ambiental, Zé Márcio, ela está no centro de toda e qualquer discussão, em qualquer congresso. Fazer um congresso do mundo hoje para discutir segurança pública, habitação, entra a questão ambiental. É um tema e vai ficar na agenda por 40 anos. Por quê? Que jovens do mundo inteiro querem proteger o meio ambiente. Não sabem o que é isso, como é que faz. Eles querem fazer o bem, não sabem bem o que fazer. Então, não é jogo de palavra. Mas querem proteger. Então, esses jovens que vão ser liderança daqui a pouco, vão manter esse tema na agenda. Então, nós temos que resolver isso. Não adianta eu falar na agricultura sustentável, se eu tenho 2% de desmatamento ilegal feito por produtores rurais na Amazônia. Tem que acabar com... Não pode. Tem que acabar com a ilegalidade, fazer cumprir a lei e punir o culpado. Agora, aconteceu uma coisa positiva. O nosso Código Florestal, que é o código mais rigoroso do mundo inteiro em matéria de proteção florestal, já previa, em 2012, quando foi criado, 10 anos atrás, um negócio chamado PSA, Pagamento dos Serviços Ambientais. É uma coisa que nós lutamos muito por isso aí. O que é isso? Até hoje, a legislação ambiental aqui do Brasil, se faz uma coisa errada, você paga, multa, apanha, vai para a cadeia e tudo mais. Deve ser assim mesmo. Mas nunca houve, que estão sendo desenvolvidos, um prêmio para quem faz certo. O PSA, Pagamentos Ambientais, vai mudar essa visão do relacionamento entre a sociedade, o Estado e o produtor rural. Ele vai proteger a floresta dele, que ele vai ter um ganho com isso. Então, o crédito de carbono, temas como recuperação de área degradada, plantio de plantas de floresta nativa, esses temas todos que estão aí hoje e que custam caro sem retorno, passarão a ter um faturamento para o produtor rural. Então, o produtor rural vai fazer o quê? Mais sustentabilidade e ganhar com isso, que é o que o mundo desenvolvido faz há décadas. Nós, até hoje, não tínhamos feito isso. Agora tem que estar sendo regulamentado esse PSA. Isso vai mudar completamente a relação do produtor rural com a natureza. Aqueles que protegerão e ganharão com isso. Super importante, essa questão da discussão entre a punição e o incentivo, né? Quer dizer, em vez de você punir sistematicamente para tentar resolver o problema, vamos incentivar o bom comportamento. E essa é uma discussão super importante, eu acho que é um ganho substancial aí para a agricultura brasileira. Eu estou preocupado aqui com o tempo, a gente se comprometeu a te liberar. Tem mais 5 minutos só. 5 minutos. Exatamente, a gente prometeu a liberar aí no máximo até 1h. Eu queria só saber de você, Roberto, como é que você está vendo essa questão da guerra no leste europeu? Como é que você acha que isso vai afetar a agricultura brasileira, além das coisas que você já falou? Quer dizer, você acha que vai ser realmente uma situação muito complicada? E como que você vê essa valorização, quer dizer, a relação entre os preços agrícolas lá fora e o comportamento da taxa de câmbio no Brasil, se você acha que uma coisa pode compensar a outra? Não compensa não, Zé Márcio. As coisas são um pouco mais complicadas. Nós já falamos sobre insumos agrícolas que podem afetar a oferta de produção agrícola, certo? No Brasil e no mundo inteiro. Mas, adicionalmente, a Ucrânia é o 4º maior produtor de milho do mundo. O maior exportador de milho. Estados Unidos, Brasil e Argentina. Ucrânia em 4º lugar. É até um peso muito grande na oferta de milho. E milho é a base da proteína animal. É o negócio do saco de milho que avua, né? Nós falamos ali atrás. Então, é importante. Segundo, é um grande produtor de trigo para o mundo, assim como a Rússia. É um grande produtor de trigo. O produtor de trigo para a Europa é a Rússia. Então, se a guerra demorar muito, Zé Márcio, o que pode acontecer? Pode haver uma intercorrência
reduzindo o plantio de milho e de trigo nesses países. Rússia, Ucrânia e, eventualmente, alguns países vizinhos, né? Se reduzir a oferta nesses países, então, isso vai se somar ao aumento de custo de produção nos países importadores de insumos e não vão ter uma inflação adicional de alimentos acoplada a uma eventual falta de alimentos, né? Então, essa invasão tem que acabar logo para que a Ucrânia e a Rússia plantem as suas safras em tempo hábil e normal, para que não haja escassez desses alimentos, planetariamente falando, e para que o trânsito de fertilizantes e outros insumos acabe fluindo em tempo hábil. Então, o que eu diria para você? Eu diria que... Márcio, eu sou produtor rural, eu sou agrônomo e produtor rural. Essa é a minha vida, né? Eu acho que isso que é uma vida... As pessoas da cidade entendem isso, mas é um ato de fé, Zé Márcio. É um ato de otimismo e de fé. Porque quem põe uma semente no solo, acredita, vai ter condições de clima, umidade, temperatura adequadas para que o milagre da natureza aconteça. E a fisiologia da semente permita que ela se mexa debaixo da terra. Só um pedacinho para baixo, uma raiz para cima, só para essa parte aérea que vai atravessar a terra, está em cima dela. Vai aparecer na natureza. Nenhuma geada vai matar ela, nenhuma seca, nenhuma praga, nenhuma chuva de pedra. Ela vai crescer, se alimentando do insumo que tem na terra para ela, vai produzir, você vai colher aquilo, vai pagar o banco, vai pagar o imposto, vai plantar no ano que vem de novo. É um milagre, é um ato de fé, é um ato de fé. Então, o produtor é um otimista por definição. Ele acredita nesse milagre extraordinário, que nada mais é, Zé Márcio, do que o milagre da vida. É o milagre da vida. Viva sem alimentos. É o milagre da vida. Pois bem, um otimista, por definição, um crente, como produtor rural, acredita. Eu acredito que a guerra vai acabar logo, que não tem cabimento uma guerra desse tamanho no século XXI, em 2022. E aí, com a paz funcionando, com acordos que virão diplomaticamente falando, o suprimento dos insumos será resolvido naturalmente, a produção virá e nós vamos alimentar o mundo. Nós vamos ser, Zé Márcio, está escrito nas estrelas, nós vamos ser o campeão mundial da segurança alimentar. E, portanto, o campeão mundial da paz. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, uma excelente conversa, realmente foi muito bom. Denise, assume aí. Tá, joia. Super obrigada, professor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, José Márcio Camargo, nosso economista-chefe aqui. Muito obrigada pela sua presença aqui. Você de casa também, muitíssimo obrigada pela companhia. Compartilhe com seus amigos que querem entender mais como funciona a agropecuária brasileira, qual é o peso que ela tem na nossa economia hoje e na economia e na segurança alimentar mundial no futuro também. Então, agradeço muito a sua presença. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau! Antes de acabar, espera um pouquinho. Antes de acabar, eu quero só falar com o Roberto que a conversa foi tão boa que eu gostaria de convidá-lo novamente em algum momento no futuro para a gente continuar esta conversa sobre a agricultura brasileira. Muito obrigado mesmo. Zé Márcio, o futuro é seu, estou na sua mão. E da Denise. Conte comigo. Obrigado. Tá joia, gente. Um abraço. Tchau.